Bom, então a gente veio para o nosso papo gostoso, falando desse assunto que é tão importante, que é a nossa casa, que é nosso morar. Essa casa que hoje eu li um texto falando que a casa é a nossa segunda pele. Eu adorei isso e é esse tema que a gente vai falar, dessa segunda pele que nos protege nesse mundo que está apresentando tantos perigos nesse momento. Para falar sobre casa, sobre morar, sobre hábitos de morar, eu convidei duas pessoas muito especiais. Uma delas está aqui do meu lado direito, que é meu amigo, já participou do Casa Brasil, já é de casa, que é o Alexandre Rodrigues, que é da JD Empreendimentos Imobiliários. Ele trabalha muito nessa área imobiliária, na verdade, inclusive aqui no Veduta, onde a gente está gravando esse programa hoje, que também é nosso patrocinador, e a gente é muito grato por isso, por essa confiança no programa Casa Brasil, nessa nova fase. É isso aí. E do lado do Alexandre, do lado de lá, que está mais brilhante, lá está mais dark, olha lá, está o Rafael Carreiro, que é da Roque Arquitetura, que existe desde 2005, é arquiteto urbanista também, Rafael? É, arquiteto urbanista. E olha, isso vai dar uma conversa boa, porque a gente vai falar aqui de duas casas. Essa casa imediata da gente que nos acolhe no dia a dia, essa casa física, que a gente se sente protegido nela, e também da urbanidade que cerca essa casa, da nossa cidade, porque nossa cidade também é nossa casa. Os problemas urbanísticos também nos atingem muito diretamente, né, Rafael? A gente podia começar por aí. O que é importante para uma cidade, em primeiro lugar, nesse plano maior, para depois a gente falar dessa casa fechadinha? Você, como urbanista, como é que você vê, por exemplo, Jundiaí, que é a cidade que a gente mora, né? Acho que a gente pode começar falando que Jundiaí é uma cidade que tem uma cultura, sempre teve uma cultura boa de planejamento urbano. Nosso primeiro plano diretor é 1956, se não me falha a memória, quase que junto com o de São Paulo. E nesse aspecto, Jundiaí vem, né, experimentando bastante, se desenvolvendo, e eu acho que isso reflete na cidade. Como você muito bem disse, não adianta a gente ter uma boa morada sem toda essa infraestrutura em volta. E eu entendo que Jundiaí, nesses últimos anos, ele vem se desenvolvendo nesse caminho e com um conceito que, apesar dos problemas, enfim, que a gente tem normais de grandes cidades ou de crescimento, está acontecendo de um jeito importante que, para mim, é ter pequenos centros ou terem outras centralidades onde tudo acontece. Entendi. Então, a gente começa a ver Eloy Chaves, Jundiaí Mirim, com pequenos centros, com bancos, com lojas boas, com infraestrutura e evita os grandes deslocamentos. Então, a cidade começa a ter uma malha um pouco mais homogênea. Não é à toa, né, Rafael, que Jundiaí ficou classificada em segunda melhor cidade para se viver com tanta infraestrutura, olha que palavra difícil, atrás de Maringá, que é no Paraná. Ficamos na frente de São José do Rio Preto, que também é uma cidade super bem cotada. Exato. Agora, a gente tem então essa cidade bem estruturada, a gente começou bem. Antes eu queria ouvir de você, Alexandre, aqui no Veduta Residencial, por exemplo, que traz muita gente de fora da cidade para cá. Essa é uma característica do Veduta. Tem muito paulistano, tá certo? Tem muito paulistano. O que é que as pessoas estão procurando neste momento? Primeiro, qualidade de vida, né? Acho que nesse momento que as pessoas se viram uma nova forma de viver, virou a importância de morar bem, de viver bem. E não é só a casa, né? Então, eles procuram essas cidades que têm esse índice, né? Então essa a qualidade cidade já é o primeiro ponto de escolha para onde o paulistano está evadindo, para onde ele está saindo, né? Hoje, por exemplo, a busca ou é aqui ou é Sorocaba. Estou dizendo que tem maior concorrência com nós, né? É aqui em Sorocaba. Para quem está saindo de São Paulo, é fácil. E a qualidade de vida, do ar, a segurança. Segurança é um ponto alto, né? Isso é indiscutível, por isso também essa busca por casa em condomínio. Mas também mobilidade é uma coisa que se preocupa muito com trânsito, acesso fácil, serviços. Como é que eu faço para comprar isso, comprar aquilo? Bem na fita ainda. Né? Então você vê que tudo isso que o Rafael falou, independente de onde ele estiver, em Jundiaí, os bairros, ele tem bons acessos, fáceis acessos, né? De poder fazer isso aí. Isso realmente facilita muito. E aí, olha que bacana. A gente tem essa situação realmente, gente, de uma cidade que já está oferecendo uma série de vantagens, uma série de coisas boas para instalar então as nossas casas aqui. E isso é bem bacana.
Você está vendo aí imagens bacanas de Jundiaí que a edição está colocando. Como essa cidade, além de tudo, é bonita, né, gente? É uma cidade que acolhe. Eu acho Jundiaí... Há um tempo atrás, falava que Jundiaí era muito bairrista. Quem vinha de fora morar aqui falava assim, a gente não consegue se enturmar com as pessoas de Jundiaí, parece que são grupos muito fechados, e eu acho que é uma verdade, existe uma verdade aí. Eu não sou de Jundiaí, né? Vocês sentiram isso? Eu, quando cheguei aqui, a primeira coisa, qual que é o seu sobrenome? Sempre Olá, foi questionado qual era o meu sobrenome, era filho de quem? É verdade. Mas isso já mudou, eu não vejo mais isso acontecer, realmente... Eu passei por isso quando a gente abriu a Estoque Brasil aqui, chegou uma senhora, quando a gente abriu no Paineiras temporariamente, ela falou, você é filho de quem? Do meu pai e da minha mãe. Meu pai era padeiro e minha mãe ajudava na padaria e eu também trabalhava na padaria. Se essa resposta servir para a senhora. Mas ela queria saber o status, né? Jundiaí era muito guiado pelo status das famílias, dos sobrenomes das pessoas da cidade e graças a Deus isso passou com a gente recebendo tanta gente de São Paulo, de outras cidades. A cidade ficou muito mais democrática, muito mais aberta. Vocês sentem isso hoje? Eu sinto. É gostoso, não é? Não, é outra história, né? Você pode ser você. Sim. Independente da sua família, tem uma facilidade de acesso, porque foram se formando novos núcleos familiares, de grupos de amigos, isso também vem se transformando, né? E também acho que a era digital também traz um pouco disso, essa integração e tudo mais, né? Não, mas eu sou jundiaense da terceira geração. Meu avô nasceu aqui. E o que vocês falaram é perfeito, né? Você tem aquela... Você morava onde? Quando seu avô nasceu aonde? E hoje você já começa a ver os núcleos, seja clube, seja... Enfim, escola, já tem os grupos, né? De onde você é? Nos clubes da cidade você falou bem também. Eu acho que mudou, era muito forte isso. Eu frequento muito com jundiaense e eu vejo hoje lá, você tem os núcleos, quando você vai ver, tem dois que crianças foram sócios, o resto são sócios novos, que vieram de fora, a gente a trabalho principalmente. Agora, saindo desse grande objeto que é a cidade, estamos bem acolhidos. Olha que legal, gente. Você que está em casa tem que entender o quanto é importante, esse programa passa essencialmente em Jundiaí, o quanto é importante a gente entender que a gente está numa cidade muito boa para viver. Esse é o primeiro ponto quando a gente vai falar de viver com qualidade. Porque depois você vai falar de alguns aspectos de viver no padrão A, no padrão B, no padrão C, mas o padrão D e o padrão E ficam muito melhores acolhidos quando uma cidade tem um hospital como o São Vicente, com todos os problemas, mas que atende, quando você tem uma faculdade de medicina na cidade que estimulou toda essa área, a gente tem uma represa como essa que está aqui na nossa frente, armazenando água, que a gente não sofre com a falta de água em Jundiaí. Acho que ainda há problemas de transporte a ser superados, problemas na área da educação a ser superados, mas que a base é boa. E outro ponto forte é o meio ambiente, né? O que chama a atenção de todas as pessoas que vêm de fora para cá, Dionísio, é o meio ambiente. Para onde você olha, você vê verde. E a cidade tem essa cultura de cuidar do meio ambiente, né? Dessa preservação. Né? Acho que o Rafael pode até falar um pouco mais. Eu acho que a gente estava falando do desenvolvimento e eu lembrei de uma história que eu tive com um engenheiro agrimensor muito antigo. Ele tem 70 e poucos anos, mas trabalhou no DR, na Dersa. E ele estava falando para mim que ele mora em Jundiaí há 40 anos. E quando ele viu o projeto da Bandeirantes, ele falou para a mulher dele, vamos morar em Jundiaí. Ele morava em São Paulo. Olha. E ele me explicando, porque ele, como agrimensor, enfim, olhando o mapa, ele trabalhava na parte de estrada, ele falou, nós temos a serra de um lado, tinha a ferrovia, que até então era uma grande seção na cidade, né, para transposição, e ela vai ficar aqui e vai passar as duas maiores rodovias do estado. Tá perto de São Paulo, tá perto de Campinas, vamos para lá. Isso há 40 anos. Ele fala, não me arrependo, meus filhos são daqui. Então, acho que é o que a gente falou, juntam alguns fatores que a Serra do Japi, a nossa parte de mananciais, que somos bem abastecidos e bem cuidados. Foi bem cuidado há tempos que vem se pensando nisso. E essa posição geográfica em relação ao estado, que essas rodovias, é o que... né, tornou Jundiaí uma ótima cidade, enfim. Para se viver, para se morar, para ser feliz. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou encerrar essa parte de Jundiaí aqui um pouquinho antes, eu vou crescer um pouquinho o próximo bloco, porque agora a gente vai falar realmente da nossa casa, do nosso morar, dessa segunda pele da gente que é a casa. Em tempos de pandemia,
onde tantas coisas estão acontecendo e a gente está num momento muito forte, num momento assim de pico novamente, um ano depois de que tudo isso começou, a gente achou que estaria mais tranquilo, que nada. A gente está num momento que exige tantos cuidados. E essa semana mesmo que a gente está passando aí o programa para vocês, a gente sentiu uma retração, as ruas esvaziaram em Jundiaí, os restaurantes, as lojas, você não vê ninguém na rua. Onde é que essas pessoas estão? Ou trabalhando em seus locais de trabalho, ou trabalhando em casa e presas, entre aspas, nas suas casas. A casa nunca foi tão importante na vida das pessoas como está sendo nesse momento, pelo menos para mim, pelo tempo que eu já vivi. Então nós vamos falar de casa, de morar e como a gente pode estar melhor, com mais qualidade, morando em nossas casas. A gente volta já, só um minutinho. Voltando então para falar da casa, desse lugar que nos acolhe, que nos abraça, ou pelo menos deveria nos acolher e deveria nos abraçar. Outro dia eu fiz uma matéria sobre esse assunto e eu falava para as pessoas, aproveita que você está em casa assistindo a gente e começa a observar seu ambiente, começa a olhar em volta, veja como é que você está se sentindo aí. Você está com vontade de ficar onde você está ou está com vontade de sair da onde você está? Tem algumas respostas que a gente precisa começar a ter no ambiente que a gente vive. Nada melhor que eu conversar com um arquiteto sobre isso e o Rafael que está aqui do meu lado, o Rafael Carreiro, que já construiu tantas casas, já fez tantos projetos. O que é importante numa casa, independente de nível socioeconômico, né? O que é importante para uma casa ter para que as pessoas se sintam bem nela, no seu ponto de vista arquitetônico primeiro, físico? Eu acho que antes de falar da casa, falar um pouco de arquitetura. A arquitetura em muitos lugares ela é ciências humanas por conta que ela pega uma técnica e transforma para o nosso modo de vida, para uma leitura. E o modo de vida vem, como qualquer arte, do que está se vivendo no momento, da cultura, da tecnologia, de tudo que está acontecendo e você insere ali na sua morada. Aí a gente pode falar das questões básicas da moradia, né? Segurança, proteção, conforto, a intimidade da família. Então, jogando tudo junto, eu acho que a casa ela tem que refletir o momento que a pessoa está vivendo, ou que a humanidade, no sentido de espaço. Eu tenho um espaço, todo espaço tem um uso e vai me servir para alguma coisa. E a pandemia está fazendo, como você muito bem disse, a gente rever esses espaços. Então eu percebo na nossa prática lá do escritório a relação entre os espaços muda um pouco e está começando a ter outro significado. Para eu explicar melhor, todo mundo fala, mas agora toda casa tem que ter home office, tem que ter um lugar para a gente trabalhar. Onde vai estar esse home office? Se você tem filho pequeno é uma posição, se você não tem filho é outra posição, a sua relação com o espaço, o filho está brincando aqui, eu estou trabalhando ali, mas eu tenho que estar de olho. Onde é a cozinha, porque hoje em dia a gente percebe em todos os níveis uma diminuição do uso ou de ter gente que cozinha em casa, então é sempre tudo mais prático, tudo mais perto. Então às vezes a pessoa está ali, mas tem que levantar a cozinhar. Então eu acho que eu já senti a pessoa começa a olhar para casa de uma outra maneira, porque ela está vivendo de uma outra maneira. E com outras necessidades. E com outras necessidades, exatamente. A nossa necessidade nunca é a mesma durante a vida toda. Acho que é importante entender que a vida da gente é um filme, não é uma foto. As coisas vão mudando, mesmo que não fosse por questões da pandemia, os filhos crescem, mudam de fase, os casais mudam de fase, as coisas vão mudando e a casa tem que acompanhar isso. Isso é um ponto importante, né, Rafael? Não, com certeza. Porque tem gente que está com a casa estática lá há 30 anos e fala, não gosto de mexer em nada. E às vezes, talvez o perfil dessa pessoa seja mudar muito pouco. A casa reflete o jeito da pessoa, quer dizer, uma pessoa mais dinâmica, que está mais aberta a mudanças, ela vai mudar mais a casa. A pessoa que é mais rígida em termos de valores, de conceitos, ela tende a nunca mudar nada. Isso é um reflexo para você? Eu acho que sim. Eu acho que no momento, quando a gente começa um projeto com uma família, enfim, eu gosto de falar família, porque sempre, normalmente, mesmo que a pessoa seja solteira, ela vai ter a família, os seus amigos em volta. Ela tende ali nas primeiras contatos, nas primeiras reuniões, a refletir aquele momento da vida dela. Entendi. E aí cabe a nós, arquitetos, e a gente lá no escritório sempre está muito ligado a isso. Fazer essa leitura. Tá bom.
Por exemplo, um exemplo clássico é mãe que quer o quarto do nenê muito próximo ao quarto dela. Só que o seu nenê vai crescer e daqui a pouco essa proximidade não é tão boa. É legal o casal ter uma certa intimidade. A questão, por exemplo, do ambiente flexível, né? Então, ter um escritório, tá? Num primeiro momento pode ser uma brinquedoteca, depois ele vira uma sala de estudo, em algum momento, ninguém mais estuda, pode ser um home. Meu escritório virou uma capela, meu lugar de oração ultimamente. Ele está quase voltando a ser um escritório de novo. Aí eu perguntei para Jesus e para os meus anjos lá, dá para dividir o espaço? Eles falaram que dá, tudo bem. Quer dizer, o ambiente dá para ser mais de uma coisa, né? Eu posso rezar nesse cantinho aqui, se for uma coisa importante para mim, e posso trabalhar nesse cantinho aqui, desde que as energias daquelas atividades não interfiram muito uma na outra. Porque tem coisas que às vezes não dá muito para conviver, né? Eu preferia não, porque o lugar de oração eu acho que é um lugar muito particular e muito centrado, né? E eu gosto de ter esse lugar na minha casa, como muita gente tem seus oratórios, isso era um costume das famílias italianas da região, né? Tem um cantinho ali para orar. Mas isso é só um exemplo. Agora, eu queria lançar um desafio também para vocês pensarem comigo nas mesas de jantar. Eu ando muito encanado com mesa de jantar. Vamos pensar com o Alexandre. Passa esse microfone para ele. Alexandre, por exemplo, os projetos do próprio Veduta, que são espaços maiores, são casas térreas ou de 2 andares, você que mexe com tanto empreendimento imobiliário, apartamentos, e depois o Rafael fala também. Eu vejo na sala de jantar hoje um grande problema de espaço perdido. As pessoas não usam mais a sala de jantar. E no momento de pandemia, onde a gente precisa tanto de espaço, talvez as salas de jantar, para quem tem a danada da área gourmet, que hoje boas partes das casas têm, ou tem uma varanda perdida, transformar essas áreas mais externas na área de alimentação. Então, a varanda pode virar uma sala de jantar totalmente aberta, porque, gente, qual que é o inverno que a gente tem no Brasil, né? Então, dá para você pôr um toldo ali, você fechou, você tem uma área de alimentação gostosa, olhando lá para o jardim da casa, para o quintal e tudo mais. Os apartamentos podem trazer definitivamente esse espaço de jantar para a área gourmet também, porque já tem uma mesa de jantar na área gourmet. E ele repete essa mesa de jantar dentro do apartamento, porque era um costume. Sim. E aí eu começo a falar de desconstrução de costumes. Porque desconstruir essa sala de jantar eu acho muito interessante nesse momento. Você usa uma vez a cada 1 mês, 2 meses, quando vem visita em casa, você quer fazer bonito para a visita, que hoje também já não é mais o caso. Não. Você acaba recebendo quem é íntimo, quem você pode ter uma relação mais íntima, principalmente na pandemia. As salas de jantar perderam muito as funções se você tem uma sala na área gourmet. É uma ideia, isso vocês estão vendo ou é uma observação muito pessoal minha? Não. De tirar esse espaço do jantar, transfere realmente para as varandas, para as áreas gourmets, e ali pode ser meu escritório, pode ser a brinquedoteca, pode ser uma série de coisas. Né? Antes de você fazer essa pergunta, eu escutando a sua conversa com o Rafael, eu já estava pensando na minha casa. Né? Uhum. Eu tenho uma cozinha ampla, eu tenho 4 filhos, né? E a família toda junto ali, mas mesmo quando eu recebo amigos, eu tenho uma mesa menor na cozinha. Sim. Mas um espaço razoável. Uhum. Eles querem ficar ali, na cozinha. Tá cozinhando, não, tá conversando. Festa melhor, é sempre a festa ali, na cozinha, né, gente? Não tem dúvida. Às vezes vamos pôr na sala de jantar. Tudo. Não, vamos ficar aqui tá mais gostoso. Tá? Então assim, realmente, eu tenho uma mesa lá para 10 pessoas na minha casa, não usa. E mesmo quando vai usar, não usa inteira, usa só uma parte que são poucos amigos. E quando é uma festa maior, você vai para a área externa. Você não e fica esse dentro de espaço casa. faz falta para você, da mesa de jantar, por exemplo? Não, assim, faz, mas ele pode faria usar pra outra coisa. Isso, sim. Como espaço físico, hoje a minha mesa falta. De jantar virou um ateliê de artesanato para as crianças e para minha esposa. Então toda a parte de pintura fica tudo na mesa de jantar. Tanto que nós criamos um armário em frente à mesa de jantar, né, conversando com os demais armários da sala, mas que dentro dele só tem coisa de artesanato. Eu não tenho filhos, mas acho que quem está em casa também aconteceu isso. A mesa de jantar virou a sala de aula, né? Acho que isso é muito comum, não é? Eu esqueço que eu não tenho esse lado aí. Mas e aqui, é um fato. Acompanhando as pessoas que moram no Veduta, que tem um bom espaço gourmet, que você tem uma sala de jantar, e trago também outra questão, que é aquele living com lareira. Verdade. Que não tem mais TV. É verdade.
é inútil. Você não vê ninguém se dar, porque você vai receber amigos, vem a família, você vai para a área gourmet que tem sofá, tem mesa de jantar, e tem uma TV lá na área gourmet. E tem TV na área gourmet. Então, para que você vai show, usar? Para ver Netflix, sei lá o quê. E o que você falou, inverno, você vai lareira quando aqui em Jundiaí? Né? Não, é raríssimo, raríssimo. É raro. Então, assim, são 2 espaços realmente de pouca utilização, que está sempre em ordem ou então, se utilizando parece que a coisa, gente tem, gente, é que desconstruir conceitos, é começar a pensar a casa do zero. E não com os costumes que a gente vem trazendo lá de trás, de família, que esses costumes podem não nos atender mais. E isso vale para a vida. Esse conceito de desconstrução, eu tenho chamado muita atenção pela minha área, também pela minha formação em psicologia. Eu vejo muita importância desconstruir coisas, desconstruir conceitos que não servem mais, desconstruir formas de viver que já não servem mais. E no momento de pandemia, então, nem se fala, porque a gente está tendo que desconstruir tudo, né? Eu estou vendo acontecer nos projetos claramente isso. A gente já tem casas em projeto, inclusive aqui no Veduta, que já tem um conceito de ter uma cozinha, um living social único, não ter 2 cozinhas ou 2 salas de jantar ou do gourmet de dentro. Já tem acontecido em projetos para particulares, em casas também de a gente, numa discussão desse modo de vida, entender que também a sala de estar não há necessidade. A gente tem um gourmet que atende tudo, que é tudo integrado. Tudo integrado. E agora eu estou desenvolvendo, a gente está finalizando um projeto de prédio com esse conceito. Com esse conceito. De não ter, na verdade não vai ter um terraço, é um vidro que você abre, é tudo uma coisa só. Porque hoje em dia você vê Adorei isso, porque é um tal de colocar vidro e tirar exatamente, vidro. Né? Exatamente. A construtora vai e coloca o vidro separando a área gourmet do espaço social. Aí o pessoal tira, põe aí o vidro chega lá o morador, gasta uma puta grana, joga Exato. o vidro fora, tira tudo para integrar. Essa conversa, está faltando uma conversa às vezes, entre a parte arquitetônica, né, de quem faz esse projeto, da construtora e do cara que vai morar. A gente precisa juntar tudo isso para ser mais econômico, porque eu gasto menos em ficar mudando tantas vezes isso, né? E as necessidades mudaram e as construtoras e os arquitetos vão ter que estar muito plugados com essas mudanças que estão sendo muito rápidas, na verdade é isso também. Não, é o que você falou, a mudança é rápida e como você diz, às vezes tem algumas questões mais tradicionais que isso não, o mercado imobiliário não é que demora, mas ele tem também, além de estar atrás, ele está pensando em vender. Então, às vezes, arriscar ele não quer arriscar. E a gente, lá no escritório, como a gente atende mercado e atende cliente final, às vezes a gente fica, cara, mas está acontecendo isso. Ótimo. Tá bom, isso dá para absorver agora. Isso ainda não. Mas o arquiteto pode ser um agente de mudança mesmo. Exatamente. Então eu vou parar de novo aqui, a gente tem só mais um breakzinho, tem mais um bloco. Nossa, parece que era tanto tempo, é tão pouco. A gente nem começou a falar da casa ainda, né? Mas conceitos importantes. Acho que a ideia de desconstruir, repensar, olhar para a sua casa e falar, pô, isso aqui está aqui, eu não uso, mas para que eu poderia usar? Isso é um exercício do faça você mesmo, porque nem todo mundo está lá com arquiteto à disposição, com profissional à disposição. Mas o programa tem que ser uma dica para você do que você também pode fazer sozinho ou buscar essa consultoria. Arquitetos também dão uma consultoria. Você pode falar, olha, eu preciso de uma consultoria. Você paga um tanto menor, mas de um profissional que vai lá, lança um olhar sobre o seu espaço e fala, olha, a minha ideia de projeto é essa daqui e você pode ir executando isso de acordo com o seu tempo também, né? Não pense que todo mundo está lá com todos os profissionais à disposição o tempo todo. Eu diria que isso é até para uma minoria que, graças a Deus, existe e deveria ser um direito de todos, porque eu ainda li, gente, eu vou começar no próximo bloco falando isso, de direitos que o Estado, as prefeituras deveriam garantir a moradores que precisam de ajuda técnica para construir, tendo em vista o social. Então a gente volta nisso já e tem muita coisa para falar. Até já. Os melhores momentos do programa são aqueles que a gente desliga a câmera e dá um intervalo. Porque a gente fala cada coisa aqui, fala, por que a câmera não está ligada, né? Mas é assim, a gente vai ficando íntimo dos convidados, vai conversando, a conversa vai fluindo e a gente quer levar isso para você participar dessa conversa com a gente.
Para a gente passar por essa história da lei que eu terminei no último bloco, existe realmente a lei de 11.888 de 2008, que assegura assistência técnica gratuita para projetos de construção de interesse social. É verdade isso? Vou perguntar para um arquiteto direto. É verdade. A lei existe, você precisa montar um projeto dessa assistência técnica, que pode vir de uma organização de classe, como o IAB, que eu sou vice-presidente, pode vir de uma prefeitura, e essa verba, enfim, essa equipe montada pode ajudar. Então a gente até no IAB, a gente entrou nesse mandato, começou ano passado, no meio da pandemia, acabou se bagunçando um pouco as reuniões. Mas está na pauta do IAB. Está na pauta do IAB. Instituto dos Arquitetos do Brasil, Jundiaí. A gente buscar por meio dessa lei, montar. A nossa ideia é trazer gente de faculdade. Hoje, Jundiaí tem 2 cursos de arquitetura, na Unip e no Anchieta. Ótimo. Então, trabalhar com os escritórios modelo, trazer os estudantes. Para esses projetos, para integrar essas comunidades, porque eu imagino que um estudante de arquitetura, com toda a visão dos arquitetos já formados juntos, o que eles podem trazer de benefícios para as comunidades mais carentes disso. Desde a forma construtiva que ele está usando, que tem que ser muito econômica para construir a casa com baixo custo, até a estética das comunidades que podem mudar completamente, como em Salvador a gente teve exemplos lindos disso, de colorir, de trazer vida, de trazer uma forma de viver mais digna para as pessoas. Como eu acho que essa história do estudante, voltando ao que a gente estava falando no outro bloco, de saber como essas novas gerações X, estão pensando millennials, isso. como que eles estão se ocupando esse espaço, como que eles estão usando os espaços. Exatamente. Que também a gente precisa se envolver entender. E integrar, não ficar parado, né? Integrar. A gente integra espaços em casa, derruba paredes, você vê que está na época da desconstrução. A gente está falando de integração. Você derruba paredes, você integra espaços, e no que você integra espaços, você integra pessoas. É essa talvez a grande filosofia do momento que a gente está vivendo, né, Alexandre? E no intervalo que a gente estava rindo, você estava me falando que não existe... Pega o microfone lá. Você estava falando que não tem mais tendência de morar atendendo tantos públicos que vêm de fora de Jundiaí ou da própria cidade. Acabou, quer dizer, não existe mais tendência, cada caso é um caso, é isso? É isso mesmo, cada caso é um caso. Antes a gente tinha uma tendência de TV, né? Tinham só os canais de TV para assistir, então era aquilo, ou revista, né? Sim. Hoje com a internet você voa, pelo mundo e aí você não tem interesse, você forma grupos, nichos e vontades, né? É verdade. Então cada família chega com muito peculiar, né? Olha, eu preciso de uma oficina de bicicleta, que foi aquele caso que eu falei, né? A pessoa queria uma oficina de bicicleta na casa dele. O outro, a família inteira faz muita atividade física, são atletas e querem usar o living, né? A sala de jantar ali para academia. E tudo bem. Pode. E hoje a tendência é isso, você facilitar o projeto quando você vai vender uma casa pronta, para que a hora que a família chega, ela possa adaptar para o que ela precisa. E não dá mais para falar, olha, aqui é sala, aqui é cozinha. Como eu também falei, né? Tem famílias que não cozinham, o casal não tem filhos e não cozinham, comem fora o dia inteiro. Para que eles querem uma cozinha? Né? Daquele tamanho, às vezes muito grande, não faz sentido. Então, tem que ser flexível, né? E a gente conversa bastante com eu e o Rafael aqui, porque pensando nesses projetos com flexibilidade, né? Para atender todos os gostos, né? Agora, tirando essa parte física, estética, funcional, eu queria provocar vocês um pouquinho no sentido da energia da casa, né? Quer dizer, os chineses já se interessavam por isso com o Feng Shui há não sei quantos mil anos atrás, dizendo que as áreas da casa têm que ter energias específicas e tudo mais. Vamos perguntar então agora para o Rafa. Eu já estou chamando de Rafa, você viu como a gente vai ficando íntimo, né, Rafael? Rafael, como você vê uma forma que todo mundo que está lá em casa assistindo a gente possa prestar atenção e causar pequenas mudanças no ambiente para que a energia dessa casa fique boa? Você se preocupa com essa coisa energética? Existe um trabalho no seu escritório para isso? E quando a gente fala de energia, a gente está falando do quê? De uma coisa muito abstrata ou é o que fisicamente esse ambiente me provoca e isso me causa uma certa reação a esse ambiente? O que você falaria de energia da casa e se existe alguma dica para quem está lá em casa poder prestar atenção e fazer mudanças?
mudanças? Eu acho que quando eu me formei, eu era muito cético quanto a essa questão de energia e traduzindo aqui que me veio na cabeça, tipo Feng Shui. Tá. Mas com 15 anos de história e 2 no escritório, mais de 20 de formato... Atualizando o aplicativo. Atualizando o aplicativo. Uma coisa que a gente começa a entender isso tá. e se preocupar isso quando a gente projeta. Eu acho que eu sempre olho para um lado um pouco mais físico, mas com essa ideia de energia. E, de certa maneira, a casa traduz o que você... Como você disse no começo, é a sua segunda pele, né? O que você quer mostrar, o que você quer viver. Então, eu acho que quando você entra numa casa, eu vejo primeiro o quintal com a piscina, eu quero proteger, eu vejo um biombo, eu tenho uma área de... Isso muda, eu acho que essa energia da casa. Principalmente o que eu quero mostrar e o que eu quero ter como íntimo para mim, né? Exato. Esse ponto é muito importante. Exato. Eu tive um arquiteto que me chamou a atenção para isso, na época o Cássio Olivato, que eu gosto muito, um amigo querido. Ele falou, eu gosto quando eu consigo esconder a garagem da casa, para que os carros não fiquem expostos na frente, e porque casa não tem a ver com ostentação, para mostrar poder, né? Ela tem que ser o meu aconchego. Então, se eu tiver uma Lamborghini e estiver na garagem, é a mesma coisa que se eu tiver um Golzinho básico, ele está lá na garagem também. Ele não tem que ser o cartão de visita da casa. Aquilo ficou gravado para mim, eu falei, poxa, que coisa bacana, né? E o modo construtivo da gente em Jundiaí é muito assim, na garagem, na porta. Exato. Você passa pelos carros para entrar na sala de estar. Então você veja como é importante todos esses cuidados e essas atenções, porque muda a sua forma de morar e de se relacionar com a casa. Exato. Eu já vi casos de clientes, enfim. E aí, voltando à questão, eu acho que existe essa energia. A pessoa que entra, a pessoa que sai, sente isso na casa. Não tem dúvida. E às vezes casas muito abertas, pé direitos muito altos, tornam os espaços um pouco menos aconchegantes. Mais hostis, e aí a pessoa sonhou a vida inteira com aquele espaço e você passa 1 ano, 2 anos, e a sala, né? Então eu nunca sentei naquele sofá. Por quê? Olha, isso que você está é falando uma é energia, importantíssimo. exatamente. Se tem algum lugar da tua casa que você não está usando ou que você tem alguma coisa resistência de errada. estar lá, tem coisa errada. Merece a sua atenção, gente. Presta atenção aí. Você pode ter espaços que vocês estão perdendo aí na sua casa. Pode ser pequenininho, pode ser um cantinho. Mas por que ninguém olha para aquele cantinho? Por que ninguém dá atenção para aquilo? Tem alguma coisa ali que você pode melhorar e pode usar melhor, né? E como você disse, às vezes uma cor, um mobiliário, Sim. um uso... do quadro que está na parede, o motivo daquele quadro. Exatamente. Né? E tudo traduz, eu acho que existe essa energia, sim, com que certeza. Legal. Eu queria passar agora para o Alexandre para a gente encerrar, porque o nosso tempo... Eu estou tão preocupado, porque eu achei que o programa de 1 hora ia ser uma coisa assim tão extensa, né? Eu falei, poxa, é uma experiência diferente para mim, passar o programa de meia para 1 hora. Nosso quadro aqui está tendo 45 minutos, ainda tem mais 15 minutos daqui a pouco, com a Eliana Caretoni, que é fantástica, que vai falar sobre viagens com a gente também. Mas o nosso tempo está acabando. E aí eu queria aproveitar a vivência do Alexandre, que eu conheço um pouco mais também, desse seu lado espiritualista que o Alexandre tem muito, que é você, né? Você mexe com coisas tão, às vezes, que ostentam, né? E está sempre envolto aí com Veduta, que é de um padrão altíssimo mesmo, mas que tem essa preocupação do bem-estar, dos projetos do Robertinho, que foram incríveis. Tem muita coisa boa, você vende muita coisa boa aqui, né? Mas eu te conheço pessoalmente e sei que para você isso é importante, mas não é a essência. Onde é que está a sua essência do morar para você que tem esse olhar mais espiritual para a vida, não só para o morar, né? Você é envolvido com escolas que têm uma filosofia diferente, como é a dos seus filhos, que é a Angelina, é isso? Que tem toda uma filosofia das crianças subirem em árvore, pegar a fruta, cair da árvore, levar o tombo. Você tem toda uma filosofia de vida que é diferente. Para você encerrar o nosso programa aqui, o que você diria que é o mais importante da casa? Nós temos 1 minuto, é teu. Para mim são as pessoas. Uma casa vazia, até falando de energia de cômodo vazio, o cômodo vazio ele para a energia, está errado, né? Tem alguma coisa errada ali. Então as pessoas são o mais importante nesse morar e como elas estão sentindo e se relacionando. Então primeiro olhar para essa relação, que muitas vezes não é só a casa que não está bem, a relação das pessoas às vezes não está boa, mas a casa tem que ser aquilo que você consiga aproveitar, como se fosse a segunda pele, chegar em casa todo dia satisfeito de estar entrando onde eu estou. E por menor que seja
ou muito amplo, ou num lugar que não seja o ideal, você consegue transformar o seu lar com cor, com objetos, com sensações, sentimentos, com atitudes, né, com momentos que você vai ver lá dentro. Então, acho que o mais importante dentro do lar são as pessoas, e é possível transformar isso. Não é difícil, basta querer e desejar, e entender que você vai fazer a diferença dentro da sua casa. Eu acho que é isso. Que legal, né, gente? Bom, né? É bom nossos convidados, assim, o primeiro programa dessa nova fase do programa Casa Brasil, trazer pessoas com essa sensibilidade. Eu sou muito grato a vocês por isso, né? A gente tentar trazer um pouco desse pensar sobre o morar num momento tão importante na vida da gente, né? Eu queria só acrescentar uma coisa do que foi falado para encerrar, que eu acho que a ordem em meio ao caos, ela é muito importante. A gente está vivendo um momento muito caótico, um momento de caos, né? E bons filósofos já trataram desse assunto com muita profundidade. Eu só queria pincelar isso, que a ordem da casa também ajuda. Cuidado para você não viver numa casa caótica. Se a casa está caótica, nada tem lugar certo, nada tem o seu espaço para funcionar certo, tem alguma coisa caótica acontecendo nas relações das pessoas que vivem nesse espaço. Então, a minha dica para você seria prestar atenção se sua casa é uma casa organizada, no sentido limpeza, sim. Não estou sendo hipócrita aqui, acho importante viver num lugar limpo, viver num lugar organizado, sem neurose, porque casa não é capa de revista, não é fotografia. Casa acontece, tem bicho, tem vô, tem vó, tem criança, tem tudo. Mas dentro desse caos da casa, tem que existir uma ordem onde você sinta que você possa descansar do que vem acontecendo aí, onde você possa querer voltar no final do dia. Se você não está querendo voltar no final do dia, você tem que prestar atenção na sua casa, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, Rafael. Obrigado, Alexandre. Gratidão. Que boa companhia, que bom programa. Tomara que a gente passe para as pessoas um pouquinho mais dessa vontade de prestar atenção na nossa casa, né? Com certeza. Gente, obrigado, sou grato por tudo e a gente está voltando já com vocês, com Eliana Caretoni, que vai falar sobre uma viagem incrível. Eu nem vou falar para onde é que ela foi e vai trazer fotos incríveis para a gente matar um pouco a vontade de viajar enquanto a gente não pode ir. Até já, a gente volta já.